O GVSES ele foi fundado em 2003, então a gente completou 7 anos agora em setembro de 2010. A ideia era que a escola líder na formação de gestores não poderia ficar distante de uma nova realidade que se apresentava no século XXI, cheio de desafios que a gente chama de desafios globais da sustentabilidade. Então era importante que ela incluísse na formação desses gestores um gestor que desse conta desses grandes desafios que se colocam perante o mundo dos negócios e perante a sociedade como um todo, né? Então ela acaba explorando também a vantagem que ela tem, a oportunidade que ela tem do relacionamento com a comunidade empresarial e também no âmbito das políticas públicas. A ideia era também empurrar para o currículo e aproveitar no campo da sociedade o tema da sustentabilidade. Começamos pequeno, eram 2 professores e uma colaboradora, e depois a gente foi crescendo e hoje a gente está estruturado em alguns programas temáticos. Todo ano, esse é o programa mais antigo do GVSES, já estamos entrando no 7º ano de um ciclo de chamada de negócios para empreendedores sustentáveis, que é o programa New Ventures, né? A gente faz todo ano, no final do ano, um fórum de investidores em negócios sustentáveis, que atrai empreendedores que estão discutindo inovação em novos materiais, em biodiversidade, em energia alternativa e apresenta eles para os investidores de private equity, venture capital que estão interessados em investir nessa área. A gente também nesse programa, que é coordenado pelo professor André Carvalho, a gente tem feito algumas pesquisas, em especial, recentemente a gente está trabalhando com o Instituto Empresarial para ver quais são as oportunidades dessa nova economia, que é a economia do baixo carbono, né? Além desse programa, trabalhando ainda com as empresas, a gente tem um programa bastante relevante que a gente chama de sustentabilidade empresarial, que é coordenada pela Roberta Simonetti. Então, o programa de sustentabilidade empresarial, né, por meio de várias atividades, ela busca chamar a atenção, capacitar, sensibilizar e mostrar para as empresas uma nova maneira de gerir os seus negócios, que seja mais alinhada com os princípios, né, da sustentabilidade. Então, nós temos vários projetos, um deles é o Índice de Sustentabilidade, quer dizer, o projeto é da Bolsa, mas nós desenvolvemos a metodologia para analisar as empresas. O índice está completando 5 anos, agora em 2010, e eu acho que foi um grande marco na história do GVSES ter tido a oportunidade de ser responsável pela metodologia e pelo questionário de avaliação das empresas listadas quanto à sustentabilidade. Nós também desenvolvemos a metodologia do Guia-Exame de Sustentabilidade, desde 2007. Além disso, a gente, por exemplo, agora está fazendo um projeto com relação à ISO 26000. É um grupo de trabalho onde estão participando diversas empresas e que estão juntas discutindo quais as implicações e que impactos terá a aprovação da ISO 26000 na sua gestão. Outro programa importante é um programa que a gente chama de sustentabilidade global. Ele está no meio da demanda e da oferta, ele é o grande pano de fundo, ele trata de questões globais, como clima, como biodiversidade, como água, como serviços ambientais. Sustentabilidade global, como o próprio nome diz, é o programa que cuida das questões internacionais que afetam o Brasil e cuja atuação do Brasil afeta o resultado global. Então, hoje, os temas de clima e biodiversidade, eles estão no topo da agenda, né? O nosso método de produção, há 150 anos, ele é intensivo em energia e despreocupado com as questões ambientais. A economia ambiental, ela nasceu fins da década de 50, se fortaleceu em 70, quando as primeiras questões ambientais apareceram, mas hoje a economia ambiental é uma ciência que, nos últimos 15 anos, que é relevante na gestão das empresas, que é a questão da internalização de custos, ou seja, quanto custa a água que vem do manancial e que essa empresa usa sem pagar nada? Quanto custa a poluição que a empresa devolve para o rio? Quem paga essa conta? Eu e você. Nós pagamos essa conta. E isso é internalização de custos. Essa conta, isso tem que ser valorado e transferido para os custos de produção e refletido no preço final dos produtos e serviços que nós consumimos. Então, esse é um tema absolutamente importante. Nós estamos também começando a trilhar
projetos na área de biodiversidade, de uso sustentável da biodiversidade e dos próprios serviços ambientais. Então, Sustentabilidade Global é um programa que dá um pano de fundo por onde as empresas e a sociedade opera e que é o responsável pelo nível de qualidade de vida que todo mundo reside. Indo para o lado dos incentivos, os programas que mexem mais com os incentivos, a gente tem um programa que chama Finanças Sustentáveis, que trabalha procurando encorajar a indústria financeira a incorporar sustentabilidade ou questões ambientais e sociais no processo de tomada de decisão de investimento, de crédito. A gente lançou um fórum, que é o Fórum Latino-Americano de Finanças Sustentáveis, e dentro, um dos grupos dentro desse fórum é o Comitê de Mercado de Capitais, que o objetivo dele também é sensibilizar, quer dizer, engajar os investidores com as questões relacionadas, os temas relacionados à sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Então, recentemente a gente fez uma pesquisa com as empresas, então um grupo de investidores perguntando para as empresas qual é o seu posicionamento e como que eles gerenciam a questão, por exemplo, do trabalho escravo, nesse caso. E agora esse grupo está trabalhando junto com as empresas, porque o grande desafio é mostrar realmente para um investidor que a sustentabilidade traz valor financeiro, quer dizer, ela além de trazer os benefícios sociais e ambientais, ela também traz resultado financeiro, quer dizer, ela não é um custo, ela é uma oportunidade para que você continue tendo sucesso do ponto de vista econômico e financeiro nos negócios. Além disso, junto com as empresas, a gente tem um outro programa que se chama Desenvolvimento Local, que basicamente trabalha em 2 grandes projetos na Amazônia, ajudando as empresas a ter uma atuação responsável no campo. São grandes empresas que chegam com grandes empreendimentos na Amazônia e precisam trabalhar a responsabilidade no campo empresarial, de relacionamento com comunidade, de impacto sobre o meio ambiente, de articulação com políticas públicas. Nós, no GDCES, a gente entende que um dos nossos papéis é esse, quer dizer, como é que a gente faz essa ponte, ajuda a construir novas políticas públicas. No caso do Programa de Desenvolvimento Local, nós temos 2 projetos, quer dizer, esse de Juruti e temos o do Plano de Desenvolvimento Local da usina hidrelétrica de Jirau. E o que a gente pretende exatamente, quer dizer, é ajudar o governo a formular políticas públicas para, por exemplo, na instalação de grandes empreendimentos na Amazônia, a gente conseguir ter ações preventivas e antecipadas, porque hoje o que a gente percebe, quando nós fizemos a pesquisa junto com o CAPG no entorno de Juruti, um dos municípios que a gente foi visitar foi Oriximiná, Porto Trombetas, que tem uma mineração instalada há 30 anos. Ela foi instalada na época da ditadura. E a gente viu que pouco foi aprendido com o processo. Então, determinados custos ou ônus para a população local, eles se repetiram. O que a gente acredita hoje, que tem uma série de ações que podem e devem, quer dizer, tem alguns indicadores que a gente pode começar a medir antes da instalação. Quer dizer, tem alguns temas que eles têm se repetido. Então, para quê? Por exemplo, Belo Monte vai ser construído agora. Quer dizer, por que a gente já não entra com uma cesta de políticas públicas, por exemplo, para estruturar Altamira, para ajudar o município, o movimento social e tudo mais, a pelo menos dialogar com isso? Por último, a gente tem um outro programa que trabalha com consumo. De novo, tanto com o setor empresarial, no lançamento de um catálogo, que é uma pesquisa que a gente faz e disponibiliza online de produtos que têm elementos de sustentabilidade empresarial, que é o catálogo sustentável, quanto com o setor público. Então, dentro do programa de consumo sustentável, nós temos 2 grandes projetos. Um que é o projeto Rede Amigos da Amazônia, que tem o olhar, não deixa de ser licitação sustentável, não deixa de ser compras públicas sustentáveis, mas com um olhar focado para a madeira. Por quê? Porque percebeu-se que o poder público, da forma como ele vinha consumindo, ele poderia estar estimulando de forma muito perniciosa a degradação da floresta amazônica. Por quê? Porque ele não controlava a origem da madeira que ele consumia, seja diretamente, então com compras diretas, seja indiretamente por meio de contratações de produtos ou serviços. Então verificou-se que precisava trabalhar esse tema mais de perto com o poder público, e fomentando não só a compra, mas também a fiscalização. A gente tem trabalhado muito no tema
de licitação sustentável, que é usar o poder de compra dos governos. Os governos compram muitas coisas e eles podem usar esse poder de compra para inserir sustentabilidade na própria cadeia de fornecimento. O setor público ele não pode comprar como nós compramos ou como o setor privado compra. Ele tem a obrigação de seguir uma legislação própria que tem hoje como grande fomentador o menor preço, que é a Lei 8666 de 93. Essa legislação ela vem sendo criticada e vem sendo apresentado possíveis alterações para ela, de que a questão preço não seja o que vai imperar. Tem que olhar exatamente, o preço ele é uma visão de curto prazo. Tem outros elementos aí que poderiam garantir uma visão de médio e longo prazo que vai impactar no que a gente chama de custo. Então, é tentar fazer o preço versus custo. Mas a gente tem provocado uma discussão enorme sobre essa lei, não sobre a pertinência dela, mas sobre a interpretação sobre ela. E, na verdade, quando os produtos sustentáveis não é que são mais caros, os outros são mais baratos porque se subsidiam da sociedade e do meio ambiente. Então, você não pode ter um mecanismo que promova que empresas fiquem competitivas se subsidiando do meio ambiente e da sociedade, não pagando impostos ou coisas parecidas. Então, é uma grande discussão e a gente está aqui para promover essa discussão e temos publicado uma série de guias sobre compras públicas sustentáveis. E isso é um tema novo que está crescendo no mundo inteiro e aqui no Brasil também vai crescer. A gente tinha muita dificuldade em emplacar esse tipo de assunto nos veículos onde a gente trabalhava. E a gente percebeu que tinha um espaço muito grande para isso, que sustentabilidade era um tema que ia não só bombar, mas ele ia ser o grande driver do futuro bem próximo. Então, o que a gente fez? A gente começou a pensar numa publicação que juntasse todas essas pontas que, em geral, a mídia apresenta como desconectadas e fazer essas inter-relações, uma coisa de sinapse mesmo. Porque a gente entendeu que todas as mudanças só iriam acontecer se empresa, governo, ONG, movimentos sociais, eles começassem a conversar. Porque cada um no seu quadrado a coisa não ia funcionar, né? Então a gente nasceu com essa ideia de fazer um grande fórum. E procuramos o Mário Monzoni, que era uma fonte nossa, que a gente entrevistava nas matérias, para apresentar essa proposta e na hora ele topou e a gente começou a trabalhar junto. Então, uma coisa importante da gente observar é que, embora o tema hoje tenha um espaço na mídia e na grande mídia importante, ele ainda é muito marginal na sociedade, né? É uma pequena elite que discute isso, ele não está enraizado no mainstream da sociedade e do setor empresarial. Eu acho que está tendo, tanto no âmbito da sociedade civil como da academia, uma aproximação cada vez maior junto com o setor empresarial, com o setor público na construção de parcerias, mas eu acho que o grande desafio da sustentabilidade é tentar conversar com os céticos, né? Que hoje a gente ainda não tem muitos mecanismos que consigam internalizar no fluxo de caixa das empresas essas externalidades todas que a gente lança para a sociedade, né? Então, no final do dia, o setor empresarial tem uma certa dificuldade de entender o que ele ganha incorporando sustentabilidade. Hoje o grande, vamos dizer, o principal índice da Bolsa é o Ibovespa, né? O Ibovespa, ele simplesmente seleciona as ações mais líquidas. Então, as 80% mais líquidas fazem parte do Ibovespa. Não existe nenhum outro critério para você selecionar a empresa, nem de governança corporativa e nem de sustentabilidade. O que a gente imagina que num futuro, assim, um futuro ideal, esses dois índices eles acabassem convergindo, quer dizer, que não existisse mais um índice onde as empresas não fossem avaliadas pelos critérios sociais ambientais, além do só liquidez, que na verdade é só Ibovespa é só liquidez, se a ação é negociada ou não e quanto ela é negociada. O maior desafio que nós vemos hoje, o Brasil ele é um líder na discussão do clima. E ele é um líder latino-americano. Os demais países latino-americanos, com exceção do México, obviamente, são países que estão muito atrás na gestão do carbono e dos desafios climáticos, da biodiversidade. O Brasil tem uma oportunidade de levar adiante
a agenda e as práticas que podem ser compartilhadas com os demais países latino-americanos. É uma oportunidade de cooperação internacional, é uma oportunidade de construção de uma posição que representa os interesses latino-americanos, é uma oportunidade de ditar a agenda. Formação para a sustentabilidade, eu acho que é um dos temas que a gente tem mais investido ultimamente. Nós tivemos a oportunidade aí de ser provocados pela professora Maria Tereza, diretora da escola, e professor Chico Aranha, também coordenador da graduação, de oferecer para a grade da graduação, para todas as escolas de economia, de direito, de administração pública e de empresas, uma matéria, uma disciplina que pudesse trazer o que tem de experiência no mundo inteiro sobre formação para a sustentabilidade. Isso foi lançado no primeiro semestre, teve uma receptividade muito grande dos alunos, foi muito bem avaliada e a gente já teve uma super demanda para esse segundo semestre. A disciplina chama Formação Integrada para a Sustentabilidade. Então, por meio dessa provocação da diretora, a gente está conseguindo construir uma disciplina que é inovadora e que busca trazer para a formação do gestor questões que estão sendo discutidas internacionalmente na formação para a sustentabilidade.